Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e eficaz. É a palavra de Deus que tem vitória para mim e para você. Quando a gente lê ela, coloca em prática com sabedoria, com entendimento e com discernimento. Que muitas vezes as pessoas lêem de qualquer jeito, as pessoas jejuam de qualquer jeito e fica difícil, traz muita dificuldade. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando na direção de Deus o livro de Jonas, que termina hoje, capítulo 4. E o título é: A vitória da sua irmã é a sua. A vitória do seu irmão é a sua. A gente tem que se alegrar com as pessoas, com os irmãos. Lá em Romanos diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Mas tem pessoas que não ficam felizes. Veja a história do filho pródigo. Quando retornou, todo perdido, sem nada, o pai recebeu de braços abertos, mas seu irmão não gostou. Isso não é de Deus. Vamos se alegrar. Aqui fala no capítulo 4 do livro de Jonas, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Jonas, depois que saiu da boca do peixe, no capítulo 3, Jonas prega em Nínive, o rei se arrepende, coloca não só o povo como os animais, tudo para jejuar, para obedecer ao Senhor. Veja que o Senhor sabia porque mandou Jonas da primeira vez pregar e ele não foi, preferiu fugir, acabou um peixe o engolindo. Mas agora ele viu que não tinha jeito. Quando Deus tirou-o do inferno, como ele mesmo diz, das entranhas do peixe, ele foi fazer o que o Senhor mandou. Ele fez. No capítulo 3, ele pregou. Veja o que aconteceu no capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Que coisa triste. Ele ficou irado porque agora aquele povo que os estudiosos falam que o povo de Nínive era povo ruim, se arrependeram. Ele pregou e não gostou da misericórdia, do amor do Senhor. O Senhor já teve misericórdia comigo e com você. Então, aqueles que nos machucou, se hoje eles são crentes, glória a Deus. Se ele é mais usado do que de eu e você, é porque ele busca mais. É porque ele está mais à frente de você. E glória a Deus. Tem pessoas que passam 20 anos na igreja, tem um que chegou ontem e vai crescendo com o Senhor. Ele está crescendo porque ele está se alimentando da palavra. Você está tantos anos ali estagnado. Aí fica com raiva do seu irmão. Não. Lembre-se que eu botei a vitória da sua irmã ou irmão é sua também. E Jonas ali estava descontente, porque aquele povo aceitou Jesus. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me previ, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja o que ele disse. Ele falou todas as qualidades do Senhor, mas ele quis dizer: eu sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor é longânimo, é misericordioso. Glória a Deus que o povo se arrependeu. Mas Jonas não estava feliz, egoísta, queria que aquele povo continuasse no pecado e morresse e fosse para o inferno. Isso não agrada ao Senhor. Se eu e você não está se preocupando em pregar para o próximo, um dia Jesus vai cobrar. Porque um dia oraram por mim e por você. E a salvação não pode ficar só conosco, não. Tem que ser, as tendas têm que ser alargadas. A gente tem que ver o povo cheio de Deus, na presença de Deus, crescendo com Deus. Pelo amor de Deus. Mas Jonas aqui, se é de estar feliz, ainda não tem aprendido. Tinha saído da boca do peixe, mas estava com raiva. Que coisa triste. Peço, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha que coisa terrível. Porque aquele povo se arrependeu. Então Jonas queria morrer e não viver. Além de egoísmo, isso não é uma coisa cristã.
Isso não é uma coisa de um homem e de uma mulher de Deus. Romanos diz lá no livro de Romanos, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Um povo ruim, perverso, se arrependeram. Para ser maravilhoso, para ele glorificar o nome do Senhor, ele queria morrer. Se eu e você temos alguma atitude dessa de Jonas, é hora de mudar. E disse o Senhor, faz bem que assim te ires. O Senhor que pergunta, você está certo, Jonas? Isso vai te fazer bem? Essa tua atitude está correta? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Saiu do meio dela, fez uma cabana e ficou de longe olhando. Porque aquele povo se arrependeram. Gente, a gente tem que ficar feliz com a vitória do nosso irmão. Ah, mas o meu irmão não gosta de mim. Deixa ele com Jesus. Mas não se entristeça com as vitórias dele. Porque quanto mais a gente quer o bem do próximo, mais Jesus faz coisas lindas por nós, pela nossa família. Fez o Senhor Deus nascer uma borboleira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha que coisa linda. A misericórdia do Senhor, como o próprio Jonas disse, que sabia que ele era misericordioso e que era longânimo. Agora, Jonas está feliz com aquele povo, mas o Senhor fez aquela árvore crescer, para que ele não ficasse enfadado, fadigado, queimado, cansado. Olha que Deus maravilhoso. Deus conhece nossa história. Deus sabe quando a gente pecamos, quando a gente erra. Mas mesmo assim, Ele cuida de mim, de você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a borboleira e esta se secou. O Senhor tem um propósito com tudo isso. O Senhor sempre tem um propósito com a minha vida e com a tua vida. Pode ser um lado difícil ou bom, Ele tem um propósito. Se está desempregado, Ele tem um propósito. Se está na enfermidade, Ele tem um propósito. Se Ele lhe tirou de um lugar bom, da sua zona de conforto, e lhe colocou num lugar difícil, Ele tem um propósito. O que Ele faz hoje, eu e você vai entender amanhã. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Aquela árvore tinha secado. Agora veio um sol quente, e Jonas desejou morrer. Era mais simples ele orar, Senhor, tenha misericórdia de mim. A árvore não existe mais, me ajuda, me dá uma solução. Às vezes, no lugar de olhar para o problema e correr para Jesus, fica murmurando, fica reclamando, fica desejando morrer como Jonas fez. Deus não quer isso. Deus quer que a gente clame. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Eu não sei qual é a sua posição, mas não é para murmurar, não é para se lastimar, não, é para orar. Senhor, me ajude, me dê uma solução. O Senhor é dono do mundo, o Senhor já fez coisas tão grandes por mim, me ajude nessa situação. E você clama e Ele responde. Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é fiel. O Deus de Jonas, o Deus da Bíblia, se é o Deus que você e eu serve, Ele faz coisas gloriosas. Aleluia. Então disse Deus a Jonas, faz bem que assim te ires por causa da aboboeira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte? Ele disse, Jonas, está certo o que você está fazendo? Olha as tuas atitudes. Primeiro você não gostou porque o povo se arrependeu. Depois você ficou ali reclamando. Depois a árvore ficou ali lhe fazendo sombra. Depois eu levei a árvore. Você agora quer morrer. Tudo isso, Jonas, está correto?
né? O Senhor perguntava para Jonas, é o que o Senhor pergunta para mim e para você. Se alegre com a alegria do próximo, com a tristeza do outro, fique triste, ore, pague o preço, clame junto com ele. Se está acontecendo coisas difíceis, é hora de orar, fechar a boca e adorar. Porque o Deus que te botou na prova é o Deus que te tira. É o Deus que faz coisas tremendas na sua vida. Glória a Deus. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. Ele disse, tu tivesse, né, compaixão dessa árvore, que tu não fizesse. Tu não conheces os mistérios de uma árvore, mas tu tivesse compaixão. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Ele disse, Jonas, tu tivesse compaixão de uma árvore, que tu nem fizeste, e ela eu tirei. Agora tu não tivesse compaixão do povo. O Senhor disse, a qual o povo não sabe discernir, não entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, nem os animais. O Senhor não é covarde. Ele sabia que aquele povo estava no pecado, mas que precisava só de um conselho. Precisava só de uma orientação para se arrepender. E quando Jonas pregasse, esse povo ia se arrepender, que foi o que aconteceu. Mas Jonas ficou sentido por conta de uma árvore, mas queria que o povo perecesse no pecado. Eu e você tem que ficar feliz com a nossa vida e ficar feliz com a vida do próximo. Ficar feliz com aquele que está caminhando e aconselhar ele. Nada de palavras negativas, não. Nada de falar coisas que vai entristecer ele. Vamos ficar felizes com quem está na igreja. Vamos ajudar, vamos aconselhar e vamos adorar em tempos difíceis, porque depois da dor vem a alegria. Mas não faça como Jonas. Lembre-se que eu botei aqui que o Senhor mandou. A vitória da sua irmã é a sua. A vitória do seu irmão é a sua. A vitória da irmã minha ou meu irmão é a minha. Vamos se alegrar, porque Jonas foi incoerente, Jonas foi egoísta. E Deus não quer isso. Deus quer pessoas que tenham misericórdia. Deus quer pessoas que chorem com quem chora e se alegre com quem se alegra. O Senhor quer pessoas que somem junto com Ele para o bem. E se você está passando por alguma dificuldade hoje, a vitória está a caminho. Não esqueça disso. Deus abençoe. A paz do Senhor e até amanhã.